Vejamos as virtudes, qualidades do obreiro aprovado. O obreiro deve ter uma vida irrepreensível. Tito 1, verso 6. O que é o irrepreensível? É aquele que não dá motivos para repreensão, né? Não dá motivos. Aqui não está falando de eu ser perfeito, mas de alguém que não anda no erro e então não merece ser corrigido. Está lá em Filipenses 2,15. Aponta para o exemplo que se deve andar, segundo o padrão ensinado por Cristo. João 13,15. E também pelos apóstolos, 2 Tessalonicenses 3,9. O zelo pela casa de Deus me consumirá. João 2,17. O obreiro, ele precisa ser zeloso, diligente, entusiasmado e dedicado ao seu posto. O obreiro do Senhor é observado por todos. O cuidado do obreiro é triplo: cuidado consigo mesmo, cuidado com a doutrina, a palavra, e cuidado com o rebanho. Quer ver? O obreiro, ele necessita manejar bem a palavra de Deus. Na versão NVI está escrito assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje de modo correto a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. A expressão manejar bem, no original, vem do grego, né? E significa cortar de forma reta, ou fazer o corte corretamente. Assim como um agricultor, ele ara a terra em linha reta, ou o carpinteiro corta a madeira em linha reta, bem como o pedreiro constrói a parede em linha reta, assim também o obreiro do Senhor deve fazer o corte de forma correta, sem tortuosidade na palavra, sem desvios, sem dúvidas. A Bíblia é a nossa principal ferramenta de trabalho. Precisamos saber usá-la corretamente. Nada de corte errado, nada de interpretações fora do contexto, nada de achismo, interpretação própria, criando heresias absurdas. Nesse tempo de grande apostasia, modismo e engano, é mais que necessário que saibamos usar corretamente a palavra de Deus, com sabedoria e sem adulterá-la. Aquele que nos chamou é completamente santo e nos ordena que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Está lá em 1 Pedro 1,15. Se não buscarmos a santidade, não veremos. Hebreus 12,14. Quando o testemunho moral do obreiro é comprometido, sua autoridade espiritual fica comprometida. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9,27. Hoje o obreiro que resolve tirar férias da santificação ao Senhor, morre em sua vida espiritual, de forma quase imperceptível. Por isso muitos, mesmo vestindo uniformes, são frios e já não conseguem expressar a genuína fé. O obreiro é visto como alguém escolhido e apto a levar as pessoas a uma consciência espiritual. E como fazê-los se ele próprio não empenha-se nessa comunhão? Isso engloba sua postura, seu caráter, seu modo de falar, de vestir, enfim, o seu agir em um todo, estando ou não uniformizado. Além disso, ninguém pode externar aquilo que não é. Enquanto alguns obreiros estão apegados ao uniforme e se esquecem de manter a santidade ao Senhor, outros se mantêm no primeiro amor. O servo de Deus, ele exala seu bom perfume, pois é diferenciado pelo Espírito que apresenta. Nele é visto o brilho do Senhor Jesus. Afinal, o nascido de Deus, ele reflete a presença do Pai. No livro de Provérbios, há orientações de 6 coisas com os quais o Senhor se sente aborrecido. E a 7ª, a sua alma abomina. O obreiro deve cautelosamente ser brando para com as pessoas
e também para os seus irmãos, e não entrar nesse laço do maligno, causando fofocas, semeando discórdias. O obreiro que muito fala, por qualquer motivo discute, acha que só ele sabe tudo. Deve estar atento ao que diz Provérbios 6, do 14 ao 19. Leia lá na sua Bíblia. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, bonzinho, né? Mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. 2 Timóteo 3, do 2 ao 5. O obreiro do Senhor deve isolar-se de todas essas coisas, porque essas características são próprias da desonestidade. A Bíblia diz assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 1, do 4 até o 5. Ele tem que ser esposo de uma só mulher, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 6. Hospitaleiro, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 8. Governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, 1 Timóteo 3, 4. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Tito 1,6, negócio é sério. Nós conhecemos a história do sacerdote Eli, já ouviu falar? 2 filhos rebeldes, aos olhos de Deus. Tanto ele como os filhos não tiveram um final feliz. 1 Samuel 2. Temos que ser sóbrios, temos que estar aptos para ensinar, nunca arrogantes ou com ira, né? Sempre se achando certo, correto. Devemos ser justos, piedosos e que tenham domínio de si mesmo. Quer ver um exemplo? Eu lembro que eu passei por uma igreja onde por um motivo eu pedi para um obreiro fazer a pregação, fazer o culto. E para minha surpresa, na igreja, que dava em torno de umas 80 pessoas, deve ter dado 6. Falei, mas o que aconteceu? Choveu? O que aconteceu? Mais tarde eu fui questionando os irmãos, irmão, você não foi e tal? Não, pastor, eu não vi o seu carro e fiquei sabendo que era o obreiro tal, o meu vizinho, né? É um bairro pequeno, cidade pequena, todo mundo se conhece. Ou seja, quando souberam que era determinado obreiro que ia pregar, iria fazer o culto, iria ministrar, eles escolheram por si não participar daquela reunião. Por quê? Porque a árvore é conhecida pelo fruto, né? Se um obreiro ele não tem virtude, ele não tem qualidade, ele não se esforça para que haja uma mudança, né, de dentro para fora, aí é impossível fazer a obra de Deus. O que adianta na igreja ter uma auréola, né? Só que as pessoas não veem essa auréola em mim. Os frutos que eu apresento são frutos que trazem uma imagem negativa para a minha pessoa. Então, esse capítulo do nosso curso, ele diz muito de forma clara que é importante eu ter virtudes. Você compra um produto e aquele produto ele foi aprovado pelo Inmetro, né? Houve uma aprovação ali da qualidade. Você tem que passar por essa aprovação de qualidade. Você tem que ter virtudes, você deve ter qualidades. Então, assista novamente esse vídeo e veja as qualidades, os frutos que o Senhor exige daquele que quer fazer a obra de Deus.